Sejam todos bem-vindos para o podcast Psicoalma. Sou Renata Mônaco, realizadora desse projeto que tem o intuito de trazer mais sobre a psicologia, com a diversidade que existe dentro da psicologia, né? Além de autocuidado, autoconhecimento, no sentido prático também, né? A partir dos convidados que teremos aqui. E hoje temos nossa queridíssima, né, amiga de formação, psicóloga Diene. Seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Imagina. Obrigada por aceitar esse desafio, né? Estar junto conosco aí no projeto. Uma alegria enorme ter você aqui, né, de coração. Eu também estou muito contente, muito ansiosa e empolgada, né, por iniciar esse projeto aí com você. Né, e é uma honra ter sido convidada para esse primeiro episódio do podcast, então estou bem contente por isso. Muito bom. Bom, o tema de hoje é a arte-terapia, um caminho para a sua vida. Né? Antes de a gente passar a palavra para a Diene, né, eu quero falar o quanto esse tema me toca bastante, porque eu também uso bastante como psicóloga práticas, ferramentas da arte-terapia. E esse foi um dos motivos de convidá-la também por essa conexão, né, desse tema. E como, né, você vai trazer muitas coisas para nós, não poderia deixar de falar a frase da nossa queridíssima, né, Anice Silveira, que foi uma médica psiquiatra muito fundamental, né, no Brasil, fez um trabalho incrível também, você vai falar um pouquinho pra gente, com a frase dela, né, pra gente começar. O que cura, fundamentalmente, é o estímulo à criatividade. Eu passo a palavra para você, Diene. Nos fale aí um pouquinho sobre você. Quem é a Diene? Quem é a Diene psicóloga? Né? Fala um pouquinho de você. É um desafio, né, falar sobre a gente. Mas eu posso dizer, né, antes de ser a pessoa como psicóloga, acho que sou uma pessoa em busca de viver a vida, buscar novas experiências. Acho que tenho tentado ser assim, né, de modo geral. Estou apaixonada pelo mundo das artes, né, falando mais um pouquinho deste movimento. Bom, como psicóloga, tenho atuado aí, né, na área clínica, trabalhando com mulheres, então acabo utilizando muito desse recurso expressivo também dentro da minha prática clínica. Também fiz um projeto com a minha colega Tainara, que chama Vamos Maria, né, e é um projeto em que a gente trabalha com mulheres também, a questão do empoderamento feminino através da arte-terapia. E estamos em pausas no momento, mas logo esperamos retornar aí também. E, enfim, acho que tem coisas aí pela frente. Trabalhei muito tempo na área de recursos humanos, né, sou formada em RH também, então saí desse local mais corporativo empresarial e agora estou só para essa área da psicologia mesmo, mais clínica. Acho que basicamente isso de trabalho, um pouco sobre mim. Tenho 32 anos, sou canceriana, apesar de não ligar muito para essa questão de signo. E É artista acho que também, é isso. né? Artista, eu até esqueço. Fiz muito tempo teatro, também estive nos movimentos de dança aí, fiz parte de um coletivo de dança que chama Soul Somos, né, que é um coletivo voltado para a dança contemporânea, então a gente fez bastante trabalhos legais, voltados na época da pandemia, onde estava todo mundo parado, não tinha muito o que fazer, a gente inventou um coletivo de dança e, enfim,
e foi muito legal, porque a gente teve muitas reflexões dentro disso também. Muito bom mesmo. Então seja bem-vinda aí, né? Para a gente continuar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa escolha da arte-terapia, né? A sua ligação com no sentido pessoal e profissional. O que te fez escolher se aprofundar na arte-terapia como profissão? Então, acho que refletindo um pouco sobre isso, acho que a arte sempre teve na minha vida, assim. Mas sempre gostei muito de dançar, desde pequenininha. Sempre fui uma criança meio, mais vamos dizer assim, introvertida para falar, né, usar mais a linguagem verbal, mas me expressava muito bem através da dança. Né, e era algo que eu gostava muito e até hoje é algo que eu levo para minha vida. Então, acho que começa aí nesse momento, fase criança, com adolescência, e a minha fase adulta, que eu também vou entrar nesse movimento do teatro. E entrando já para a faculdade, eu pude entrar em contato com alguns teóricos, né, como o Moreno, que vai trabalhar com psicodrama, o próprio pessoal da Gestalt terapia, que tem esse movimento também da terapia expressiva, das artes. Então, acho que casou muito com o meu modo de mundo e também com as coisas com que eu acredito em relação a essa questão do que é o ser humano, né? Além da gente trazer essa questão da comunicação verbal. E daí, no último ano da faculdade, eu tive contato com duas eletivas, que era a oficina de criatividade e a outra era com a professora Flávia, Arte e Brincar, e que a gente trabalhou muito essas questões de linguagens artísticas dentro, né, desse espaço da psicologia. E eu fui me apaixonando cada vez mais. Fiz o meu TCC voltado também para a arte terapia e agora, né, estou finalizando a minha pós em arte terapia. Então, acho que acaba se uma coisa entrando na outra, né? Sim. Tipo, que a gente gosta e também com esses movimentos que a própria profissão tem e vai proporcionando também. É algo que não dá para separar daquilo que nós somos, né? Toda a Uhum. nossa construção pessoal com essa escolha profissional também. O quanto faz parte, né? Tem realmente essa ligação. Não tem como deixar de ser aquilo que você é para uma construção profissional, ainda mais a psicologia, né? Que diz muito, traz muito esse sentido de autoconhecimento. A gente vai buscando isso também durante o nosso processo como profissional, né? E o quanto isso reflete a partir do que carregamos em nós, né? Isso é muito Sim. bom. Depois você começa a perceber que tudo faz sentido, né? Tem toda com a sua Exatamente. história, tem toda a ligação com a sua escolha, né? Muito bom. Aí, se a gente pegar até os teóricos que eu mencionei aqui, se a gente ver o contexto histórico deles, eles também acabaram tendo esse contato, né, muito com as artes, e o quanto isso também influenciou no modo de pensar a teoria deles, né? Sim, com certeza. E agora, né, falando da arte terapia. Por fim, né, o que é arte terapia? Bom, a arte-terapia, ela é um recurso terapêutico, né, que você vai se utilizar de linguagens artísticas, né? E o que são essas linguagens artísticas? Então, pode ser a pintura, o desenho, a modelagem, a colagem, artes plásticas de um modo geral, né? Mas você também pode ir para as artes expressivas, né? Como a dança, como o teatro, enfim, você pode trabalhar com essas diversas linguagens dentro desse processo terapêutico. E o que ela visa, né? Qual que é o objetivo dela? Né? É de ajudar a pessoa a entrar em contato com o seu autoconhecimento, né? A ter uma melhor expressão, ajuda também na resolução dos conflitos emocionais, enfim. Então, ele vai promovendo também uma autoestima, né, para essa pessoa que vai se conhecendo cada vez mais, e também um movimento de bem-estar,
é uma ferramenta que auxilia a potencializar aquela pessoa. Né? E lembrando, assim, que na arte-terapia, o intuito não é o olhar estético do negócio. Porque às vezes algumas pessoas falam para mim assim, mas eu não sei desenhar, ou eu não sei pintar bem, enfim. E daí, o que eu sempre falo, né, para as minhas clientes, para as atendidas, enfim, que o intuito não é esse, né? Eu não quero ver se está bonito esteticamente, ou se você usa algum tipo de técnica ou não. O trabalho é outra coisa, a gente transformar o que está dentro, né, sair para fora e a gente transformar esse simbólico em alguma coisa que signifique para ela, né, que ela possa entrar em contato com isso. E daí o bonito, né, falando da questão da beleza, eu acho que ele sai nisso. Né, não precisa ser tudo muito certinho, mas quando a pessoa, de alguma forma, se expressa dentro dessa linguagem, você encontra beleza nisso também. É porque essa beleza, né, o quanto traz a sincronicidade também do que a pessoa está trabalhando, enfim, e isso de uma forma de expressar para fora, como você disse, o que ela carrega, os símbolos dela, né, a percepção dela sobre as coisas que ela está trabalhando, né. Então, questões externas acabam sendo externalizadas a partir da arte, expressadas dessa forma. E o quanto realmente é rico. Eu gosto muito de falar assim, uma imagem, não sei, uma analogia. Não é você não é um artista, não é, o intuito não é ser um artista, ter uma base técnica para você expressar. Uhum, No caso, no sentido terapêutico da arte terapia, é você expressar aquilo que você carrega internamente, né, de uma forma artística. E com isso você realmente, como você falou, você vai organizando os seus conteúdos internos, né? E isso é a beleza desse uhum, processo. Né? uhum. Realmente é muito, muito bonito. E, e fala um pouquinho pra gente, né, sobre a história da arte terapia no Brasil. Você ia trazer as possibilidades para serem feitas, no sentido mais prático também. Uhum. Bom, a história, né, quando a gente vai fazer essa fusão entre arte, psicologia, arte terapia, enfim, ela vai começar mais ou menos ali nos meados, né, dos anos 50, no pós-guerra, né, das duas primeiras grandes guerras, que é aquele momento em que a sociedade ela começa a entrar em conflito, né, com aquele pensamento cartesiano, com o pensamento racionalista e não dá conta, as teorias até aquele momento não dá conta do que é o ser humano, né, depois de duas grandes guerras que assolaram o mundo e, enfim, né, o que fazer com isso? Então, a arte-terapia, ela entra nesse movimento junto com outras teorias que também começam a emergir, a própria Gestalt-terapia, ela entra neste momento também, para ampliar essa forma de percepção do que é o ser humano e de que forma a gente pode trabalhar com esse ser humano. E quem cunha, de primeiro momento, a ideia de arte-terapia, né, fundamenta, sintetiza isso, é a Margaret Naumberg, que é uma norte-americana, então ela que começa esse trabalho de arte-terapia, porque antes deste momento, a gente tem alguns psiquiatras, né, na Europa, já olhando para esse interesse dentro dos próprios manicômios, né, na época era chamado dessa forma, e vai visualizando que alguns pacientes, eles vão se expressando, fazendo desenho, e eles acreditam naquele momento que essa forma de expressão era uma forma de que ele expressasse o sintoma, era uma forma de ajudar no diagnóstico daquele paciente. Então, esse era o olhar, não era feito um estudo dentro disso, né? E depois, a gente vê Freud também, ele não entra, né, em contato do trabalho com a arte dentro da psicanálise em si, mas ele faz alguns estudos sobre, né, e ele identifica que a arte é uma forma, dentro da psicanálise, né, é uma arte de sublimação, né, ou seja, que eu
tenho algo inconsciente reprimido, né, as minhas repressões sexuais, que ele vai trazer muito essa questão, e que eu trago para o mundo, mas de uma forma mais aceitável, né, e assim que ele vai olhar para a questão do que é a arte. E daí a gente vem para Jung, né, que era o pupilo do Freud, depois eles se separam e tudo mais, e o Jung também vai criar a teoria dele, a psicologia analítica, né, e dentro da psicologia analítica ele também vai olhar para esse movimento artístico, porque ele vai falar da questão do inconsciente, né, individual e do inconsciente coletivo, né, que são esses símbolos, essas marcas, aqueles arquétipos que a gente vai levando ao longo da nossa vida, né, passando um para o outro na questão da humanidade em si. Né? E ele identifica, né, que a arte, como sim, desenho, pintura, ela tem um simbólico carregado cheio de signos, né? E que a pessoa vai se projetando dentro disso. Então, ele que vai começar a sistematizar um pouco mais essa ideia desse trabalho, também com os sonhos, porque ele entende, né, que os sonhos também têm esse olhar simbólico do inconsciente que vai também se projeta, enfim. E daí, por que eu tô falando do Jung? Porque a arte-terapia, ela vai se casando junto com a psicologia, né? A própria arte-terapia tem, né, a sua fundamentação teórica, mas aí a gente vai beber de olhares dentro da psicologia, de abordagens que vai ajudar a dar corpo, né, para a arte-terapia. Então, inicialmente, tem esse olhar da psicologia analítica, né? Tem muitos artes terapeutas que trabalham com isso, né? Com esse linha de abordagem. Também tem a psicanálise, hoje em dia. Temos a Gestalt terapia também, que trabalha junto com a arte terapia também. E acho que, provavelmente, tem outras que cada vez têm ampliando mais este olhar, né? Do que é o ser humano e fundamentando de outras formas também. Mas, voltando um pouquinho aqui da história, que eu não fui nem para o Brasil ainda, porque ele vai e volta, né? Essa questão histórica, assim, ela não é linear. Sim. Então, eu comecei contando um pouquinho do período lá, pós-guerra, mas eu voltei um pouco para Freud e Jung, para a gente entender que momento é esse que enfiaram a arte dentro da psicologia, né? Mas, enfim. Então, depois que a Margaret Naumberg ela começa a sintetizar, né, essa teoria, né, no Brasil, isso também já está acontecendo, não como arte-terapia, né, da mesma forma que estava acontecendo ali com Freud e com Jung. Os primeiros olhares, vamos dizer assim, para algo voltado para a arte em si, dentro de um contexto psiquiátrico, dentro de um hospital psiquiátrico, acontece lá em meados de 1920, por aí, com o Dr. Osório César, que é um psiquiatra, né, brasileiro, e que dentro do hospital do Juqueri de São Paulo, ele começa a observar também que os pacientes começam a fazer desenhos, né, começa a se expressar desta forma, e dentro disso ele também começa a trabalhar com essa forma de recurso, né, para auxiliar essa expressão desses pacientes mais, né, problemáticos, vamos dizer assim, com situações mais graves. E daí, vindo um pouco mais para frente, lá no período dos anos 40, por aí, a gente vai conhecer a Nise, né, que daí ela que começa a ser a precursora da ideia de trazer a arte como terapia, porque ela sai de um período em que ela ficou presa, né, por causa do regime da ditadura, enfim, e ela volta a trabalhar no hospital psiquiátrico, no Rio de Janeiro, e ela dá de encontro, né, com um novo tratamento, vamos dizer assim, que na época era visto como um tratamento, né, voltado para eletrochoque,
né, lobotomia, e era como fosse o must do negócio para os psiquiatras, enfim, para esse movimento da saúde mental. E como ela ficou presa, né, e tem uma frase dela que ela diz assim, que depois que ela ficou presa, o que ela mais quer é liberdade, né, ela entra nesse movimento de olhar para aquele tipo de tratamento e não ver a humanidade naquilo. Né? Sim. Então, ela não, ela não aceita, né? E quando isso é pedido, né, dentro o diretor do hospital pede para ela fazer essa aplicação do eletrochoque, enfim, ela se recusa. E daí ela é direcionada, né, para terapia ocupacional. Né? Mas o que era terapia ocupacional naquele momento? Não era nada. Era uma sala com muita coisa bagunçada e que eles diziam que colocavam, né, os pacientes para fazer limpeza, né? E isso era a terapia ocupacional ali. Então ela começa a fazer uma revolução dentro do hospital. Ela limpa todo aquele espaço, ela chama alguns, né, alguns pacientes que daí ela vai falar que são clientes, né? E ela começa a tratar eles como clientes e começa a observar de que forma esses clientes vão se manifestando, vão se expressando. Ela tenta, de primeiro momento, trazer essa comunicação verbal, mas como a gente está lidando, né, com clientes com situações muito graves, né, com comprometimento muito grande em relação à própria comunicação verbal, então ela vai observando, e desse observar, ela percebe que alguns deles fazem desenhos, gostam de fazer algo nesse sentido, e daí, né, ela vai se encontrar com um estagiário que era um artista plástico, que estava dentro do hospital, né, e eles acabam tendo essa sociedade, vamos dizer assim, de criar uma terapia ocupacional voltada para terapias expressivas, né, usando principalmente as artes plásticas, então era a modelagem, né, a escultura, e também a pintura, e, além disso, tinha os coterapeutas, que eram os animais. Né, que ela começa a trabalhar com isso também. E dentro disso, ela começa a perceber que esses clientes, de primeiro momento, eles vão apresentar desenhos ou pinturas bem primitivas, né, mas com o tempo isso vai mudando, vai evoluindo de outras formas, e daí ela encontra, né, dentro desta linguagem uma comunicação. Então ela percebe que ali existe algo, né, existe uma reorganização da psique daqueles clientes que não conseguiam de alguma forma estar organizados, né, mas dentro daquela linguagem eles conseguiam se organizar. E ela vai começar a estudar Jung, né? Por isso que eu falo de Jung lá no começo. Então, ela vai entrar em contato com esses estudos do Jung, da questão do simbolismo, né? Dessa projeção dos arquétipos. Vai trocar muito contato com ele também nesse período, né? E, logicamente, como a gente está falando que era algo novo, né? Houve muitas tentativas, né? De parar esse tipo de trabalho da Nise, né? Porque os médicos daquela época, eles não aceitavam, eles achavam que aquele tipo de trabalho que ela estava fazendo não era nada. Né? É importante também, né, falar que é um momento histórico e muito crítico, né, do Brasil, por conta dessa higienização, né, que acontecia, né? Então as pessoas que tinham algum problema de transtorno mental, alguma questão, ou mesmo social, por algum motivo, né, eram postas, né, nos manicômios. Então o quanto é um movimento forte, né, e histórico, importante a gente olhar, né, o que aconteceu, né? Então aqueles que eram, entre aspas, né, excluídos, eram postos nesses locais também, nesse momento, né? E é importante dizer,
mas pode continuar, né? O quanto Jung Uhum. também, Nice foi aluna de Jung, né? Isso. Muito Ela incrível, foi muito legal, né? muito Você vê incrível. assim, que quando a gente vai estudar psicologia e vai falar sobre Jung, Freud, parece que é um negócio que está tão distante da gente, mas daí você vê uma médica brasileira, né? Uma das primeiras médicas psiquiatras do Brasil, que foi aluna dele. Sim. Né? Então, assim, isso é muito potente. E ela é reconhecida mundialmente, o trabalho dela. E Né? Isso é muito quanto é bonito. representativo, ainda mais também por ser mulher, né? Naquela época tinham muitos médicos homens, né? Então, assim, uma mulher brasileira, né, com esse contato também com o Jung é muito representativo. Né? Exatamente, exatamente. E, enfim, não é à toa que ela é reconhecida mundialmente, como eu falei. Ainda tem pessoas que não a conhecem, né? E daí acho que essa também é uma ideia muito legal de falar sobre arte terapia, porque daí a gente vai falar de Nise da Silveira e de toda essa representatividade que ela teve aqui no Brasil, né? E também para o mundo dentro desse trabalho bonito que ela fez de olhar, né, para essa pessoa de forma humanizada, né, e falar, não, existe outras formas, né, de se tratar, de se cuidar. Então, né, não tem nem que falar do que é a Anise. Até eu fico Ela é toda uma fofa. arrepiada, assim, de tanto. É muito bom. Quanto é Eu forte, peguei, né? eu peguei para ver umas coisinhas dela, assim, aí vi umas fotinhos, aí eu falei, ela é tão fofa. É, eu fico tipo, de emoção, arrepiada de emoção, realmente, porque realmente representa muito, né? O quanto esse trabalho, quando a gente lida com o outro, né? Ele precisa ser humanizado, né? E quando a gente está Sim, olhando para o outro, a gente está cuidando desse outro sujeito, seja ele quem for, com que questões forem que ele traga, né? De demandas, de problemas afins. E o quanto é importante realmente esse olhar, né? É um outro sujeito que precisa de cuidado. Então, esse olhar humanizado, ele é a base, né, de toda a sim. nossa profissão, né, como psicólogo, é minimamente a base, né, é a base, né, digamos, desse trabalho, né, com a psicologia. E o quanto é importante esse cuidado, né? Sim, sim, muito importante, né? Hoje a gente tem, né, esse olhar muito mais humanizado dentro do que é, né, um paciente psiquiátrico, assim, no sentido de ter um tipo de transtorno mais grave, mas existe ainda muito preconceito, infelizmente, muito Sim, estigma em relação a isso, mas acredito que, né, existe luta dentro da nossa profissão e que isso, de alguma forma, acredito que futuramente comece a melhorar. Percebo que depois da pandemia houve um grande número, né, de pessoas que têm buscado mais a terapia em si, né, falando também desse sim, olhar de estigmatização, né, do que é a terapia, enfim. E espero que, de alguma forma, as pessoas comecem a compreender que, né, fazer terapia ou ter conhecer alguém que tenha um tipo de transtorno, né, não faz dela uma pessoa anormal ou que ela precise estar longe da sociedade, né? Que é o que a gente ainda tem de resquício dentro desse momento de manicômio que existia, né, dessas alas psiquiátricas e dessas pessoas que eram excluídas dentro da sociedade. sim. É uma forma de diminuir o outro, né? E tem dentro do movimento, né, do conselho a luta contra manicômios, né? Hoje no Brasil, se existem, são muito, muito menores, acho que um ou dois, não me recordo bem, que ainda existe, infelizmente. Mas nessa luta estamos aí, né? É importante sempre debater, sempre mostrar e o quanto isso é importante, né? De mostrar o que é esse cuidado, para além de estar pondo um sujeito, seja ele qual for, com um transtorno que for, ele é um ser humano, né? E o quanto esse cuidado ele é necessário, né? Com uma forma mais
humanizada, né, como a Anice trouxe pra gente. Exatamente. Né? Daí, voltando para a Nise, desse período que ela está, existia muito, mas muito pouco esse olhar, né? Esse cuidado, enfim. Eu acho que mais ou menos em paralelo a isso, estava acontecendo aquele movimento dentro do outro hospital lá de Barbacena, né, que tem o Holocausto Brasileiro, que muitas pessoas eram enviadas para aquele hospital, enfim, aconteceu situações muito tristes ali dentro. Então, para a gente fazer um paralelo, né, de coisas que estavam acontecendo no Brasil, né, de movimentos higienistas, né, e ela vindo com outro movimento de tipo, opa, não é isso aqui não, a gente precisa olhar para essas pessoas e olhar de uma forma mais humanizada. Né, estamos aqui, como ela fala, para servir a eles, né, por isso que ela troca essa ideia de paciente-cliente, que ela fala que eles não têm que ser pacientes de nada, né, que ela, né, e eles que estavam ali servindo aquelas pessoas que tinham que ser pacientes. E por isso ela fala que eles são clientes. Muito bom. Mas, finalizando, né, essa parte da Nise, enfim, então, quando ela começa a ficar mais conhecida por esses trabalhos, porque daí ela vai entrar em contato com alguns artistas brasileiros, e esses artistas vão até o hospital, veem as obras, né, eles se surpreendem com as obras, porque ali não tinha nenhuma pessoa que tinha estudado, né? Não tinha ninguém estudado nenhum tipo de arte, nenhum tipo de técnica, era deles aquele trabalho, e daí também aquela fala que eu disse da beleza, né, de você trazer o que é seu. Então eles fazem um primeiro momento como fosse uma exposição, eles fazem uma exposição, né, desses trabalhos. Esses clientes, eles estão também nesse dia, né, demonstrando os trabalhos que eles fizeram, e isso acaba indo, né, para as mídias, e daí ela começa a ser reconhecida para fora, mas ela não é reconhecida pela classe médica. Então, ela é reconhecida pelos artistas, né, dentro deste movimento, mas pela classe médica demora um bom tempo ainda para ter este reconhecimento de forma de tratamento. E depois, mais para frente, é inaugurado um museu, né, que é o Museu Imagem do Inconsciente, que tem no Rio de Janeiro, que é aberto à visitação, que até esses dias eu vi no Instagram que eles estavam colocando alguma coisa sobre o museu, eles têm feito documentários também em relação à Nise, então é um lugar que está na minha listinha de lugares para me visitar ainda. Precisa conhecer, né? Meu sonho. Sim, muito bom. Mas existe esse lugar, né? Então, desse contexto histórico tão importante, né, para a gente conhecer. Mas, um pouco mais para frente, daí voltando para a arte-terapia, então, este primeiro momento, a Nise, ela vai implementar esse tipo de trabalho dentro, né, do hospital psiquiátrico, ainda mais voltado como uma terapia expressiva. Por que terapia expressiva? Porque ela só dava os materiais, né, a tinta, a giz, enfim, e deixavam eles se expressarem da forma que eles queriam, né? E depois disso, não tinha um trabalho voltado à reflexão daquilo que havia sido produzido. Né? E qual que é a diferença, então, da terapia expressiva para a arte-terapia? É que dentro da arte-terapia, você vai ter essa intencionalidade, né? O arte-terapeuta, ele vai compreender qual que é a demanda daquela pessoa e vai pensar de forma muito intencional em todo o material que ele vai estar dispondo para aquele cliente, né, e depois disso é feito também uma reflexão daquilo que foi feito. Né, mas, né, a parte verbal do negócio, ele fica como fundo, né, e a comunicação não verbal é que fica como figura, vamos dizer assim. Então, daí a arte-terapia, ela começa a criar um movimento, mais ou menos nos anos 90, aqui no Brasil, né, feito os primeiros cursos de especialização, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo,
já vindo um pouco mais para frente, né, em 2013, a arte-terapia, ela entra no Código Brasileiro de Ocupações, então, como um trabalho, né, ela ainda não é regulamentada, atualmente ela está na luta, né, a UBAT, que é a Associação Brasileira, né, de Arte-Terapia, ela está nessa luta de regulamentar a profissão do arte-terapeuta. Sim. Atualmente isso está acontecendo, então a gente vai ter novas movimentações dentro disso também. E em 2017, um outro ganho que a arte-terapia teve foi a inclusão dela, né, pelo SUS nas PICs, né, que é as práticas integrativas, complementares. Então, se você, né, que é usuário do SUS, né, pode ser que tenha arte-terapia dentro daquela UBS, enfim, daquele ambulatório. Não é todos os lugares que tem, né, mas existe possibilidade de existir, né, a arte-terapia dentro do SUS também. Então, acho que basicamente é isso, né, ela sai desse momento também de tratamento dentro de um hospital psiquiátrico, de um tratamento mais clínico, e hoje a arte-terapia ela pode ir para qualquer área. Né? Você pode ir para a área educacional, para a área social, para as instituições, acredito que até para a área empresarial. Sim. Porque onde, né, tem ser humano, tem uma forma de expressar, né? E ela pode ser trabalhada com arte-terapia, né? Para questão de trabalho de grupos, né, numa empresa, por exemplo, né, no sentido também clínico com o cliente, no caso, que você pode ir trabalhando. Então, dá para, né, o desenvolvimento desse trabalho é muito rico, né? Muito Sim. bom. E falando nisso, né, fala um pouco pra gente aí sobre as formas de atuação da arte-terapia, as práticas que podem ser usadas, que você usa. Tá. Como eu já tinha falado, ela pode, né, estar em várias áreas, né, em vários âmbitos aí, sendo área clínica, escolar, hospitalar, área social também. E ela pode ser trabalhada ou no aspecto individual, né, eu e o cliente, ou por grupos, que também funciona muito bem, né, e ela pode estar tendo essas várias áreas de atuações e se utilizando dessas várias linguagens. Dentro dos meus atendimentos, eu costumo usar um pouquinho de tudo, assim. Mas vamos lá. É que depende muito da demanda, como eu te falei, né? Na arte-terapia, você tem que olhar o que você quer trabalhar com aquele cliente, né? O que ele está trazendo para você. Então, se você percebe que a pessoa tem uma questão mais voltada, vou dar um exemplo aqui, ela é muito racional, né? Aquela pessoa que tem muita dificuldade de se expressar de outras formas e sempre tenta buscar os porquês das coisas, né? E acaba entrando com essa angústia também, a gente vai entrar com materiais que são mais fluidos, né? Então, você vai trabalhar, por exemplo, com um giz de cera, né, com um giz pastel, e depois, aos pouquinhos, entrando com as tintas, né, com guache, com aquarela, enfim. Para quê? Para você trabalhar esse fora do controle, esse momento de só sensação, né, para essa pessoa também ter essa ampliação, né, de repertório também com ela mesma. Enfim, então você pode usar inúmeros recursos, né, de acordo com o que se apresenta ali dentro daquele paciente. Às vezes você pode pegar um simples papel, um lápis, e se aquele cliente está com alguma demanda de emoções, né, ele não está conseguindo lidar com as emoções ali, você pode pedir, fazer uma sensibilização com ela fechar os olhos e fazer rabiscos. Né? E esse ato de rabiscar já vai trazer uma energia para fora, né, do que aquela pessoa está sentindo, e também você vai trabalhar com aquele rabisco, né, o que ela vai olhar para aquele rabisco, o que ela vai enxergar dentro daquele rabisco, e isso é muito legal,
né? Porque a pessoa sempre enxerga alguma coisa, Sim. né? E ela vai enxergar algo que é em relação à vida dela. Né? E daí, dentro disso, você vai buscando, se aprofundando um pouco mais do que ela está querendo dizer com aquilo, né? E falando dessa questão do rabisco, a gente mesmo, né? O tempo todo, quando a gente está conversando, ou enfim, tá no telefone, quem que não tá no telefone começa, pega um lápis, pega uma caneta, fica lá rabiscando, né? Esse potencial de energia que a gente tem, parece que a arte vai nos chamando, né? Vai falando assim, existem outras formas de se comunicar, olha aqui, olha o que eu tô fazendo. Exatamente, exatamente. Eu uso também bastante esse exercício do rabisco. Muitas vezes é uma pessoa, por exemplo, né, que Uhum, tá com demanda traz a demanda de ansiedade. Então, uhum, assim, e precisa estar necessitando, no caso de focar em determinada situação, enfim. Então, muitas vezes um dos exercícios, né, é fazer rabisco, por exemplo, uma lemniscata, que seria o oito infinito. A pessoa ah, faz esse oito de várias formas, quando você uhum, vê, forma-se uma flor, né? Então, o que isso uhum, representa? Também as cores que a pessoa vai usar. E é uma forma de exato. trazer foco, né? Ela está ali focada naquele momento, naquele ponto, né, de energia, naquele exercício. E isso Uhum. vai acalmando, né, essa questão da ansiedade, a partir também de práticas de relaxamento, enfim. Então é uma prática muito, muito incrível. E o aquarela que você mencionou, o quanto realmente é legal fazer para as pessoas, né, com um Uhum. sentido mais lógico, porque a aquarela quando você faz não tem como controlar, né? Você não dá conta. Se forma, seja o que for, Exato. né? Então, quanto isso tem um simbolismo, né, muito, muito bonito, do quanto pode nos mostrar também e mostrar para o nosso cliente, né? Essa expressão, seja ela qual for, que são tantas, né? Uhum. Ela pode trazer muito, pode e traz, né? Muitos conteúdos, muitos símbolos, muitos signos, né? Exatamente. Estava lembrando agora, né, porque assim, como eu faço ainda pós, né, e dentro da pós a gente tem todo esse trabalho vivencial, né, porque para você ser arte terapeuta, você precisa vivenciar o negócio, você precisa entrar em Sim, contato com esse recurso também e entender como é para você isso, né, antes de você aplicar com qualquer outra pessoa. Então, esse trabalho, né, de ir para aquarela ou para algo, né, mais fluido, para mim mesmo no começo era muito estranho, né? E porque ele vai dando essa modificação, né? Você vai, você pinta lá a aquarela, não vai ficar tudo bonitinho do jeito que você quer. A água começa a deslizar para um lado, deslizar para o outro, a cor também começa a mudar. Quando seca, já está já de outra tonalidade, né? E o quanto você vai trabalhando essa questão, né? Do descontrole, que também é preciso, né? sim. Preciso entrar em contato com o descontrole, enfim. Então, é uma prática muito legal. Acho que além desse descontrole, né, que a aquarela traz essa fluidez, uma das formas eu também uso bastante usar a argila, né, Uhum, com demandas, né, a pessoa não consegue. Tem um paciente me trouxe essa frase de que ela não conseguia se como se ela fosse uma ameba, não tá. tivesse forma. Então assim, como trazer essa forma para esse indivíduo? Né? Então a Uhum, argila ela tem essa questão do calor, você sente ali, você suja as suas mãos, você sente aquele material, né? E você põe calor, o seu calor do seu corpo, das suas mãos, para criar um círculo, um quadrado, enfim, o que for, né? O que vier também a partir do que for trabalhado, né? Para trazer essa consistência também de algo mais contrário de fluidez, mais rígido, talvez, uhum. né? Então trazer isso também muitas vezes entra nessa balança, né? A gente tem que vai percebendo o que precisa ser trabalhado com o paciente, né? Também. Então é bem, bem bacana. Ele dá estrutura, né? Sim, A argila, ele vai sair desse plano bidimensional, que é o papel, a gente vai para o tridimensional,
e daí você vai falar, opa, um pouco mais difícil mexer nisso aqui. E daí você vai dando estrutura para aquelas questões, para aqueles conteúdos que a pessoa tá lá e não sabe como estruturar. Sim. Outro recurso que é bem legal para a gente usar é reciclagem, né, que dentro da reciclagem também tem esse momento de estrutura e também de ressignificar, né, porque você está falando de reciclar algo, né, e trabalhar com arames, né, porque arames também tem esse movimento de dar estrutura para algo, né, e você pode fazer, enfim, bonequinhos, qualquer coisa com arame também, que é muito legal. Sim. É uma expressão a partir da forma, né? É algo realmente Exato. com uma forma, com uma estrutura. Né? Tem uma outra, falando um pouquinho, contribuindo também, né? Tem uma outra forma que eu uso bastante, que sai um pouquinho dessas atividades, mas é a partir dos contos, né? Contos de fadas, né? Trazendo essa ritmicidade também, né? Muitas vezes tem contos rítmicos, né? Dá para trabalhar de diversas formas a partir disso, por exemplo, escrever um poema, ou a partir de uma frase, uma palavra, você ir expandindo tudo isso, o que isso representa para a pessoa, né? Tem aquela brincadeira, algo tão simples, né? Você escolhe uma palavra e em cada letra você vai pôr outra palavra. Então, quanto muitas vezes são palavras que estão a partir do que a demanda traz, do que a pessoa traz, do que ela a sabedoria a partir dessas palavras que traz muitas vezes muitos insights do que a pessoa tem como sabedoria interna, né? Do que ela precisa ali, que ela não estava conseguindo chegar de uma outra forma, mas a partir dessa expressão também fica mais claro, né? Então, o quanto, né, é uma riqueza, assim, imensa, né? Se a gente fosse falar, são tantas as possibilidades, né? São muitas. E isso que é muito bonito, né, Rê? Porque, poxa, quando você vai olhar para todas essas linguagens, né, você vai dizer assim, cara, não é só, né, a comunicação verbal. É lógico, né, que dentro, né, da psicologia, a gente como psicólogas, a importância do falar e do ouvir o outro, né, é muito terapêutico, a gente sabe disso. Mas dentro das minhas buscas, né, falando um pouquinho sobre isso, né, eu compreendo que existem outras formas de comunicação também, dentro do setting terapêutico. Né? Às vezes a pessoa não dá conta do que ela está trazendo, às vezes a pessoa está tão angustiada que ela fala para mim assim, eu não sei o que eu estou sentindo. E daí para onde a gente vai? Sim. A gente vai ter que buscar um outro recurso. Vamos para o desenho, vamos para a pintura, vamos para ouvir uma música. Né? Que música que essa pessoa se identifica, né? Que traz, o que ela sente nessa música, ou que nem no conto de fada, como você diz, né? Os contos é muito legal, porque você vai entrar com essa representatividade da pessoa e identificação, é que nem, enfim, contos de fada, filme, série, você vai assistir, você vai ler, ouvir, e você vai, de alguma forma, emocionalmente ser afetada por aquilo, por qualquer personagem. E aquilo vai mexer com você. Então, ou seja, o que isso está querendo dizer? Está dizendo algo que é seu, que está te movimentando ali, que você está se sentindo representado, ou injustiçado, né? Ou alegre, ou, enfim, de infinitas formas. E o quanto é rico isso para a gente poder trabalhar dentro desse processo terapêutico, né? Exato. E assim, essa expressão, né, ela é humana e no sentido desde os primórdios dos tempos, se a gente for pensar lá atrás, né, os homens da caverna expressavam também com desenhos, né? Então, o quanto essa expressão artística, além da verbal, também tem a corporal, né? Dá para fazer movimentos também de dança, movimentos específicos, mas tudo é uma forma de expressão, seja ela em que ponto, né? Seja verbal, enfim. E quanto isso diz da nossa expressão que é humana, né?
simplesmente. É uma expressão humana. A gente se expressa o tempo todo de diversas formas. A gente muitas vezes nem para pensar, né? Exatamente, né? A gente tem tanto esse olhar, né, novamente, né? Esse olhar racionalista das coisas, que a gente perde um pouco esse olhar de que, poxa, existem outros sentidos, né? Existem outras formas de se comunicar e de se ver, enfim. Quando você está ali naquele momento da terapia com a pessoa e traz, né, um outro tipo de olhar, é muito legal você ver a pessoa entrando em contato com aquilo e ela vendo que aquilo faz sentido, né? Faz sentido. E ela fala assim, poxa, eu tô olhando aqui, vendo coisas aqui no que eu fiz que eu nem imaginava, ou que eu nem lembrava mais, e tô percebendo que agora isso tá vindo, né? Então, o quanto é potente, né? E falando dessa questão da arte em si, ela está com a gente o tempo todo, né? Dentro, né? Desde esse período pré-histórico, que não existia essa comunicação verbal. Então, a primeira comunicação foi através da pintura, através do desenho, né? Essa comunicação pré-verbal, né? E dentro disso, né, conforme o mundo foi mudando, né? A cultura, a sociedade, a arte também foi mudando, né? Se a gente for ver a história da arte é a história da humanidade também. Exatamente. Né? Porque todos os movimentos históricos que foram acontecendo ao longo dos anos, você vai olhar que naquele momento existia um movimento artístico X, né? E dentro daquele movimento ele estava trazendo alguma coisa. Então, além de você trazer algo que é seu, né? De você trazer para fora, se projetar para aquilo, mas também a arte tem esse olhar de crítica da sociedade, né, de dizer, olha, é assim que eu percebo o mundo, né, e assim que a sociedade também está refletindo o mundo, né, e daí a gente para olhar, né, e para fazer algumas reflexões dentro disso. E ela sempre esteve e está, né, conosco, a arte. Então, até hoje, né, a gente vê em momentos históricos o quanto a arte ela guardou até tal momento histórico. Né? Se não fosse através da arte, a gente não conseguiria ter um vislumbre até do que seria aquele momento histórico. Né? Por exemplo, da antiga Grécia. Né? A gente vê monumentos, Exato. esculturas incríveis. E se não houvesse isso, como a gente ia conseguir perceber aquele momento histórico da humanidade? Né? Então, o tempo todo, a arte ela faz parte de uma forma até natural, né? Como falei, no sentido dessa expressão que é humana, né? Então, isso faz Exato. parte de nós também. E o tempo todo estamos aí, né? Em voltas disso. Eu acho que é importante também trazer, quando na questão da pandemia, o quanto a arte foi essencial para nós, né? Nesse momento que foi tão crítico também, né? Então, assim, o quanto essa importância, né, dessa expressão, né? O quanto ela tá ali totalmente ligada com o ser humano, né? Exatamente. Né, assim, e desse período de pandemia que você estava falando, né, foi um dos primeiros, falando dos artistas em si, né, foram um dos primeiros a parar, né, porque os eventos pararam. Então, muitos artistas tiveram que também ressignificar o que era o trabalho como artista, né, e não foi fácil. Então, a gente tem esse olhar de quanto é importante a arte nesse momento, né, porque a gente está numa pandemia que você não pode sair de casa, não pode fazer nada, então você vai consumir algumas coisas, e dentro disso você também pode, né, entrar em contato com um filme, com uma série, com uma música, com outra forma de expressão, um desenho, uma pintura, uma dança, e o quanto essas pessoas que são os artistas em si precisaram também trabalhar muito e significar muito de que forma eles poderiam fazer arte dentro desse contexto. Né? E sim, saíram coisas muito bonitas. Sim, sim.
Porque, assim, é um momento recente, né? Você trouxe tantos momentos históricos, né? E de Uhum, tanta importância, né? Mas esse momento da pandemia, ele é recente, né? Então, uhum, realmente, quanto traz o fato do quanto a arte foi importante. É difícil, né? Você está no momento. Não é uma questão histórica que você vai estudar e muitas vezes a gente acaba esquecendo por é, questões, né, que acontecem muitas vezes, que são recentes, por exemplo, políticas, e a gente acaba passando. Então, peraí, né? Isso é um momento que aconteceu. E quando acontece, quando a gente está numa onda, né? É difícil uhum, perceber o que está em volta. Então, quando passa a onda que a gente vai olhar para trás e falar, não, o que aconteceu? O que desse momento eu consegui ressignificar, como você disse. E o quanto a uhum. arte ela tem essa potência, né? Ela foi acho que um dos pontos de acolhimento, né? Também dentro desse momento que passamos, que é um momento histórico, né? Uhum, uhum, né? Como eu tinha falado no início, no meu período de pandemia, eu me utilizei muito da arte, né? Então, a gente fez o nosso grupo lá de coletivo de dança, né? E a gente dançava dentro de casa mesmo, e a gente começou a procurar espaços dentro de casa, né? Então, como que é dançar dentro de casa? Que espaços é esse que eu posso ocupar neste Sim, lugar? Né? E a gente foi fazendo um trabalho de exploração dentro disso também. Então, foi muito interessante. sim. E ao mesmo tempo eu percebo no meu processo também fiz muitos saraus nessa época da Uhum, pandemia, você participou também com a gente. E o uhum, quanto esse contato que foi muito mais interno, né? Isso que você falou. Eu estou na minha casa, como eu vou me sentir fazendo arte? Como que eu exato. vou me expressar? Né? E além disso, o quanto com as coisas que estavam acontecendo e os seus conteúdos internos, o quanto isso estava mexendo, né? E Uhum, foi um momento de introversão, eu percebo dessa forma, assim, de realmente olhar para dentro, né? O que tem aqui no meu mundo interno, né? E como você uhum, falou, saiu muitas coisas, né? Muitas coisas muito potentes, né? exatamente. Né? Bom, bom, agora, né, a gente trouxe bastante formas de serem trabalhadas e são assim diversas, não tem como falar, acho que são tantas, né? Mas fala um pouquinho pra gente sobre os benefícios da arte terapia, né? Uhum. Acho que a gente já está falando de alguns, né? Aham, Mas vamos reforçar aí. Então, acho que alguns benefícios, né, que a gente consegue dentro dessa prática, né, é o processo de autopercepção, né, que novamente eu vou entrar em contato comigo, vou entrar em contato com o que eu estou sentindo, com o que eu estou percebendo. Quando eu projeto isso para fora, eu vou olhar para aquela pintura, para aquele desenho, para aquela expressão que eu fizer, né, que seja um teatro, eu vou, é como eu tirasse de mim e colocasse um espelho e refletisse. Né? Então, faz esse trabalho de autopercepção. Né? Ele vai estimular a criatividade, porque daí você precisa, né, pensar de outras formas, né, não só da forma racional. Potencializa a confiança sobre si, né, esse trabalho com a autoestima é muito grande, e novamente você vai olhar para você, você vai ver o que você fez, né, você vai ver a sua obra, né, e você pode se encantar com o que você fez e falar, caramba, né, olha que legal isso, eu nem sabia que eu podia fazer isso, né, então você vai se redescobrindo também de outras formas, né, você vai acreditando mais e criando essa confiança em si, né, beneficia com a concentração, como você trouxe, né, pessoas que sofrem de ansiedade, de estresse, né, a gente trabalha muito com esse recurso, né, de aqui e agora, esse estado de presença, porque a pessoa ela precisa estar consciente, né, de corpo e alma, enfim, para estar fazendo aquela atividade, né, e ela precisa estar concentrada, né, não tem como você tá fazendo uma pintura e tá assistindo uma série, né, sim. não tem.
né? Então, esse estado de presença é muito importante também, né? Ele vai estimular também as questões da cognição, né? Memória, pensamento, né? Vai alterar esses estados também cognitivos, muito importante, vai entrar em contato com as nossas memórias afetivas, Sim. né? E dentro desse contato das memórias afetivas, que a gente consegue fazer esse trabalho de ressignificar. Né? Então, ela vai facilitar a autoexpressão, a comunicação, né? Pessoas que têm muita dificuldade de falar, né? Pessoas mais tímidas. Você pode usar esse trabalho com o teatro, por exemplo, né? Esse trabalho de expressão corporal, e que é num espaço seguro, que esse que é o mais legal, né? A pessoa, ela vai estar ali fazendo o que ela quiser, né? E você não vai estar ali para julgar, e ela sabe disso. Então, é um espaço seguro para ela experienciar coisas diferentes, e novamente para ela descobrir coisas que ela pode fazer que ela achava que ela não poderia fazer. Sim. São tantos os benefícios, né? Realmente tudo isso traz, né, de uma forma sintética, uma expressão, a expressão Uhum. dos seus conteúdos internos, né? E é incrível, assim, eu sou suspeita a dizer também, né? Gosto muito, faço muito comigo, com os pacientes, né, com os clientes, Uhum. né? É incrível quanto a arte pode dizer muito, né? E uma das coisas que eu percebo a partir disso, né, como quando você está expressando, é o quanto há sabedoria em nós. Eu gosto muito de É, falar isso porque não é algo não totalmente direcionado. Então, assim, a uhum. pessoa vai expressar é o que está nela, o que está internamente Exatamente. nela. Então, assim, por isso eu gosto muito de falar a sabedoria em você, porque Uhum. todo nossos conteúdos, eles são nossos, né? E a arte, ela é uma porta para você colocar e conseguir enxergar de uma outra forma, né? Com significado. Exatamente. Exatamente, né? A arte, ela acaba sendo esse facilitador, no sentido, essa ferramenta para mobilizar o que você já tem em você, É, né? Esse potencial que está aí, vamos dizer assim, às vezes adormecido, né? O que você não está conseguindo entrar muito em contato com aquilo. Mas quando você se utiliza dessa ferramenta, é tanta potência e, né, e é tanta beleza que há para você se encontrar, né, e olhar para os seus conteúdos, que é muito legal. acho que é a maior riqueza, assim, isso me empolga bastante, assim, né? Ver esse movimento também acontecer é muito emocionante, né? E o Uhum, quanto tem realmente essa potência, que ela é gigantesca, né? uhum. Sabe o que eu acho bonito? Porque assim, né, você pode trabalhar com pessoas mais velhas, né, adultas, idosas, enfim, e, e a gente, né, adulto, não tem muito essa questão do lúdico, né? A gente vai se castrando muito conforme a gente vai crescendo. Então, de primeiro momento, quando você fala assim, vamos fazer uma prática de arte terapia, a pessoa fica meio, o que é isso aqui? É. Ah, mas, né, coisa de criança, Sim, a frase né? mais comum, eu não sei desenhar, eu não sei fazer, né? Né? Eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei do que, né? Não sou criança, mas aí você entra com a espontaneidade, né? Você quebra essa barreira desse endurecimento que você vai formando essas cascas, vamos dizer assim, essas personas que você precisa, né, ir se apresentando no seu dia a dia, e quando você entra em contato com algum recurso expressivo, de alguma forma você baixa essa resistência, né, e você entra com o que é mais bonito, o que é espontâneo. O Sim, Moreno ele vai falar muito disso, sobre a importância da espontaneidade dentro do tratamento terapêutico, sim, com né? certeza. E o quanto eu acho que a partir disso, né,
seria uma parte nossa que é mais frágil, né? Aí tem resistências a partir disso. Mas o quanto essa fragilidade tem uma riqueza tão grande que, por fim, nos dá a liberdade, né, de sermos quem somos, de enxergar o outro também sendo uma outra pessoa, mas principalmente de ser quem somos. Nossa, eu sou isso, né? E é muito bonito, assim, ver isso, esse processo, né? Muito bom. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre as formas de vivenciar a arte, né? A arte terapia no dia a dia. Se puder falar algumas sugestões pra gente. Bom, acho que já estava falando algumas Sim, coisas, sim. né? Você pode vivenciar, né, a arte em si, né? Ou fazendo um desenho, fazendo uma pintura, colocando uma música, aquela música que você gosta, né? Ouve ela, dança. Mas, não sei dançar, mas como assim você não sabe dançar? A dança pode ser o que você quiser, né? Essa ideia de que a dança, bem que tem essa questão da técnica e tudo mais, de acordo com o gênero da dança, Sim. mas se a gente for falar sobre o Laban, que é dos estudiosos da dança, que vai falar sobre a dança contemporânea, né, ele vai falar desse movimento, desse corpo que se move o tempo todo e a gente está no movimento dançante. Né? Então, é uma forma sua de você conhecer até o seu próprio corpo, de que forma que ele se movimenta, de que forma ele está expressando isso para você. Né? Entre em contato com isso. As pessoas têm muito medo disso, né? De entrar em contato com esse movimento de dançar. Sim. É uma forma de consciência corporal também, traz isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente tá no dia a dia, tá. Como que tá meu corpo? Às vezes tá tenso numa parte, ou, por exemplo, você vai fazer uma caminhada, você vai percebendo, né, o seu ritmo também. Ou na própria rotina de cada pessoa, né? Trazendo essa consciência corporal, né? Acho bem Exato. bacana, né? Com a consciência corporal, com um diário, né, de escrita criativa, né, que você estava falando. Né, você pode assistir algo, ler algo que te impacta de alguma forma, e você pode escrever sobre isso. Por que não? Né, pode escrever de que forma isso te impactou. Né, essa escrita livre, corrida, do jeito que você quiser também, sem nenhum julgamento. Eu acho que esse que é o bonito. É você escrever do jeito que você quiser e falar do jeito que quiser. E depois você lê aquilo, entra em contato com aquilo e fala, isso aí. É isso aí que eu senti, entendi. Né? E daí faz sentido, ou depois de um outro momento essa pessoa vai ler de novo e não vai fazer sentido, vai fazer sentido de outras formas. Né? Então, acho que é uma das coisas que você pode se utilizar dentro do dia a dia, né? Destes recursos. Sim. Eu mesmo, assim, eu faço bastante, eu gosto muito mesmo de colagem. Aí eu gosto da colagem também. Nossa, eu sou apaixonada por colagem. Às vezes eu uso. Dá pra usar, né? Revistas antigas, revistas que você tem, jornal, coisas que você tem no seu, né? Como material, assim. E fazer colagem, né? E o quanto ela traz também esses conteúdos, né? E é uma forma de se organizar. A escrita, como você falou também, isso é enriquecedor realmente, né? Até mesmo, né, a própria como prática mais artística no sentido de uma pintura, se quiser fazer a aquarela, né? Então, se você gosta disso, né? Por que não incluir no momentos de lazer, né? É possível fazer muitas coisas. Você pode brincar, vamos dizer assim, né? Do jeito que você quiser, né? Usando de qualquer recurso que te interesse ou que você nunca entrou em contato, mas gostaria de entrar em contato, né? Muitas pessoas tocam instrumentos, né? Então, isso também é uma forma de você vivenciar a arte no seu dia a dia, né? E daí, né, a diferenciação de arte para arte terapia é de você trabalhar esse conteúdo,
né? Você pode fazer isso, essas vivências artísticas dentro do seu dia a dia, e depois levar esse conteúdo, né, na terapia, enfim, para profissional que você quiser, né, para trazer e trabalhar mais profundamente esses conteúdos que vão emergindo. Com certeza, com certeza. Então, assim, possibilidades são diversas, né? Uhum, É só escolher o que mais se identifica também, o que faz sentido, né? isso, isso. Bom, a gente está quase no finalzinho aí, né? Você tem bastante coisa para Uhum, trazer. A gente coletou algumas perguntas, eu vou passar, né, para você, são 4 perguntas. É, e vamos lá, né? Perguntas do público. Então, primeiro, tá. né? Quais são os benefícios das cores e as formas? Bom, vamos lá. As cores, né, elas mexem com as nossas emoções. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, com uma pintura, né, o que, que é a pintura? Né, são cores, né, que vai se transformar em algumas formas e você vai olhar para aquilo e aquilo vai te impactar de alguma forma. Né? Então, ela mexe com essa memória primitiva e afetiva nossa. Né? Tem cores que você gosta mais, tem cores que você gosta menos. E daí você, olhando para isso, você também consegue se perceber, se olhar. Né? Existem outros tipos de terapia voltado para as cores, né? Como a cromoterapia, né? Que daí vai dizer um pouco que cada cor traz algum aspecto emocional. Né? Mas, enfim, eu não gosto muito de fechar tudo numa caixinha, porque eu acredito que também é muito subjetivo. Né? Tem pessoas que vai falar assim, eu gosto da cor preta. Então é isso, né? E daí a gente vai dizer o que tá, o que que essa cor preta então traz para você, o que que ela diz para você, né? E enfim, não precisa ser necessariamente pensar que a cor preta tá ligado com uma questão, sei lá, depressiva, vamos pensar assim, Sim. né? Então acho que esses são, desculpa, pode falar. Então, eu ia falar o que representa é essencial, né, nesse trabalho. Porque é muito Sim. subjetivo, né? Realmente. Uhum. E as formas, né, foi o que você trouxe daquela questão da argila, né? Essa concretude. Então, as cores elas vão mexer com as nossas emoções, né? E você vai poder trabalhar, né, com esse essa aspecto mais visceral das emoções junto com as cores. Você pode, por exemplo, dizer, eu tô sentindo algo, mas eu não sei dizer que cor é essa, então, do que você está sentindo. Me traz a cor, por exemplo, né? E dentro das formas, você faz a concretude. Então, ok, você me trouxe a cor. Agora, vamos montar o que é essa emoção junto com essa cor? A pessoa pode fazer o trabalho que ela quiser montando, né? Fazendo uma argila, pintando essa argila, enfim. E daí ela vai contando uma história, né? Quando você dá forma a algo, você conta uma história, né? Você evoca os seus sentimentos para fora. Eu acho que esse é o benefício em si, né? E se projetar-se, né? E dar forma para algo que às vezes está muito abstrato, está muito difícil de entender. Sim, com certeza. Bom, é uma pergunta, a segunda pergunta tem correlação, tá? Foi a Uhum, mesma pessoa que fez. Então, ela traz: é possível ter uma leitura dos sentimentos através das cores e formas, né? Você falou um pouquinho. uhum. Sim, né? Como a gente estava falando agora, é isso, né? Na arte terapia, você vai acessar esse conteúdo, né, através das cores, das formas, né, e vai dar significado, né? Vai dar significado para isso que você está sentindo. Quando é muito difícil, né? Nem sempre a gente sabe o que a gente está sentindo, às vezes as coisas estão tudo muito confusa. Então Exato. a gente vai para esse além, né, desse pensamento racional. Vai pro o mundo das emoções, abrir essa porta, né? Uhum. Que nem sempre a gente quer entrar em contato, né, Rê? Sim, tem as resistências, né? Fazem parte. Uhum.
mas o quanto Uhum. tem infinitas cores, né, dentro dessa porta, né, trazendo uma Sim. imagem simbólica. Uhum. Bom, a terceira pergunta, você falou um pouquinho também, né, durante o podcast, mas para você Uhum. falar um pouco da arte terapia para crianças. Tá. Né? A arte terapia, no geral, ela vai trazer benefícios muito semelhantes para todas as faixas etárias, né? Mas falando assim, para crianças, o que, que é legal? Ela vai auxiliar muito na cognição. Você está pensando que a criança está nesse desenvolvimento da cognição, né? Da memória, do pensamento, da comunicação. Então, você vai trazer esse recurso expressivo, né? E ela vai conseguir fazer esse desenvolvimento por esse material, né? Vai estimular também ela de forma psicomotora, né? Dentro da arte terapia, você pode observar se aquela criança, de alguma forma, está com um atraso cognitivo dentro do que ela está desenhando, do que ela está pintando, né? Você vai observar aquele desenho, né? Será que aquele desenho que aquela criança está fazendo sentido para o momento de desenvolvimento dela ou não, né? Então dá para se observar isso e trazer isso para os pais também, né? Para auxiliar nesse sentido do que então a gente pode fazer para ajudar essa criança, né? E para além disso, né, fazer essa exploração, né, de outras formas de linguagem. A criança, ela está em desenvolvimento cognitivo e também do pensamento. Ela não vai trazer uma comunicação reflexiva do que ela está sentindo, né? Ela não dá conta. Ela vai trazer essa emoção de outras formas, ou chorando, ou gritando, né? Ou enfim, às vezes batendo em alguém, né? E daí, através da arte terapia, ela vai trazer essa emoção pelo desenho, por exemplo, Sim. né? Ou pela pintura. Daí você vai acessando essas emoções e sensações que essa criança está querendo te dizer. E para além disso, ela vai entrar em contato com isso e vai começar a aprender a significar que sentimentos e emoções são essas que eu estou sentindo, que eu estou aprendendo, o que, que é isso? Então ela começa a se descobrir no mundo desta forma, a se reconhecer também. E o quanto nas brincadeiras, né? O quanto isso é muito presente, né? Se você observar. Então você trouxe, me veio a imagem de brincar na areia, por exemplo. Você faz ali um bolo, sabe, algo Uhum, que ela vê no cotidiano, a mãe fazendo, a avó fazendo. E isso ela vai representar muito nas brincadeiras, né? Todo o conteúdo exato. que ela percebe, que essa criança percebe do mundo, ela vai Uhum, expressar a partir das brincadeiras, né? uhum. E por isso que o brincar é muito importante, né? Que a Sim. gente precisa olhar, né, de que forma essa criança está se projetando nessa brincadeira, né? Que história que ela está contando dentro da brincadeira, desse mundo imaginário, né? Falando sobre isso também, né? E também dessa exploração, né? Da brincadeira e também dessas linguagens artísticas, da exploração sensório-motora que essa criança tem, né? Porque para ela, enfim, pegar um giz de cera ou pegar um lápis, né? Pegar um material em si, ela vai precisar criar habilidades, né? Sensócio-motora, né? Melhorar a questão da mobilidade dela, vai entrar em contato, vai sentir, a criança vai tocar, vai cheirar, Sim. né? Vai fazer essa exploração, que às vezes a gente também precisa fazer e não faz, né? Mas vai fazer toda essa exploração sensório-motor e vai aprendendo o mundo de outras formas. Exato. E para além desse, o individual também, quando normalmente com crianças, né, são muitas crianças que a gente está trabalhando. Então, quando Uhum, trabalha esse aspecto das relações, né, dessa organização de espaço, né, de espaçamento de um amiguinho, aí tem que trocar o material, por exemplo, uma aquarela com um amiguinho, aí uhum, derruba no chão, pode acontecer, né? Mas o quanto essa relação, essa troca de relações, né? Trazendo
realmente essa troca, né? E o quanto isso é essencial para o outro ali, como criança, né? Tá desenvolvendo essa habilidade também, né? Sim, né? Essa troca, esse também, o que é do meu, o que é do Sim, outro, sim. né? Lidar com as frustrações que acontecem, Exato, porque nem sempre, enfim, o recurso que essa criança fizer vai ser do jeito que ela quer, né? O desenho, a pintura, enfim, qualquer outra coisa que ela for fazer. Então, lidar também com as frustrações também é uma forma, né? E trazer essa comunicação também para os pais, né, dentro deste movimento que ela vai fazendo. Então, acho que sim. tem muitas coisas muitos recursos para se utilizar. Né? Com certeza. É bem amplo, né? Dá pra falar só desse tema, dá pra falar bastante coisas, né? É Muita incrível, coisa, incrível. muita coisa. Aí falando também em relação à idade, né, faixa etária, se existe alguma restrição de faixa etária para o uso da arte terapia, se é só para criança, se é para adulto, como que... Uhum. Então, a faixa etária, né, a gente vai dizer que é aberto. É lógico que não dá para a gente colocar um bebê para trabalhar com arte, até mais ou menos, mas não do jeito arte terapêutico, né? Então, a criança, nesse momento de primeira infância, dos 3 anos para frente, que começa esse momento de desenvolvimento cognitivo, então você já pode colocar ela para fazer arte terapia, né? O adolescente, né, que vai trabalhar com questões de identidade, esse período, né, de quem sou eu nesse mundo, aonde eu pertenço, né, que personalidade que está aqui se desenvolvendo. Então, também é um trabalho muito interessante com os adolescentes, né, e que você pode explorar muito essa questão das músicas, de filme, de série, que é esse momento de pertencimento, que eles vão se representando muito nesses espaços, nesses lugares também, né? E o adulto, você pode trabalhar com o adulto de várias formas dentro da linguagem, lógico, com muito mais, um olhar muito mais reflexivo dentro disso, né? Mas também de trazer para aquele adulto essa espontaneidade que eu já tinha falado, essa quebra desse pensamento racional. E para o idoso, você também pode trabalhar. É lógico que vai existir algumas restrições dessa questão de materiais, né? Assim como com a criança. Por isso que o arteterapeuta ele tem que entender, né, que materiais que eu posso utilizar com cada pessoa em cada fase do desenvolvimento. Você não vai dar uma tesoura para uma criança, né? Ou, enfim, coisas que uma criança muito pequena vai colocar na boca que não vai ser legal de experimentar. Né? E para o idoso, como a gente tem esse declínio cognitivo, então a gente vai ter um cuidado. Para que material você vai oferecer? Talvez o lápis de cor não dê. Mas será que o giz de cera dá? Porque daí ele vai ter uma outra habilidade de movimentar as mãos. Ou se não for as mãos, né? Que mais recurso eu posso usar? Eu tive uma cliente, que eu não atendo mais, mas ela era uma graça, uma idosa, né? E conforme a gente foi conversando dentro dos nossos atendimentos, eu percebi que ela gostava muito de música, porque ela começava a cantar para mim dentro dos atendimentos, né? E ela tinha uma dificuldade muito de mobilidade, porque ela tinha um sobrepeso e também tinha muitas dores nas articulações, nas mãos. Então, para ela era muito difícil fazer qualquer coisa, né? E daí a gente começou a trabalhar com música, né? Com música que ela me trazia. Então ela falava, eu gosto da música X. Colocava a música para ela ouvir e a gente ia explorando o que aquela música trazia para ela, né? E além das sensações, ela falava sobre lembranças da vida dela, coisas que passou, como ela vivencia hoje, né? Depois de um momento, a gente foi trabalhar com massinha. Como ela falava muito da questão das dores nas mãos, né? A gente começou a trabalhar também um pouco isso. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com massinha, com ela, a neta dela um dia me mandou uma foto, um vídeo, na verdade, dela, fazendo massinha com o netinho.
Que legal. E falando assim, olha só o que ela está fazendo por causa da terapia. Né? E ela estava brincando com o netinho fazendo massinha. Né? E coisas que ela não estava fazendo mais, porque ela trazia um aspecto mais depressivo. E, poxa, é muito bonito você ver isso. Né? Você Sim. vê que, além dela, né, trabalhar outras questões, entrar em contato com o que ela não conhecia, né, ela ainda foi se relacionar com uma outra pessoinha ali, né, com uma outra geração e se utilizar daquilo também. E o quanto essa troca dessa relação, né? E tem uma frase que a gente sempre fala como psicólogo, né? O ser humano é um ser social, né? Então, assim, o Uhum, quanto isso traz, né, no caso da sua paciente, para uma troca com o outro, né? Com uma sim, criança ali. Né? Isso é enriquecedor, realmente, né? Muito bom, muito, muito enriquecedor. muito bom. Bom, são essas as perguntas. E pra gente, né, estamos aí encerrando, né, finalizando. Uhum, Vou pedir para você passar pra gente, que eu sei que você tem bastante referências, algumas uhum. indicações de filme, de série, de livro, que você possa contribuir e passar para nós. Tá, então vamos lá. Foi difícil escolher, viu? Eu imagino. Mas vamos lá. Eu não vou me alongar muito, porque eu sei que a gente está com o tempo bem já estourado, mas vamos lá. Bom, indicação de filme. Como eu falei muito da Nise, né? Obviamente, esse é o filme que todo mundo, né, que gosta, tem interesse em arte terapia tem que assistir, Com né? Que certeza. é Nise, o Coração da Loucura, né? Que é interpretado pela atriz Glória Pires. É muito bonito e faz pouco tempo estava passando uma novela na Globo e a própria Glória Pires fez o papel da Nise da Silveira dentro da novela. Então foi muito legal, eu achei muito bonito isso. Mas enfim, assista esse filme, porque ele vai trazer esse histórico que eu contei um pouco do trabalho dela dentro desse hospital psiquiátrico, também de quem são esses clientes que eu estava falando, e é muito legal conhecer a história de cada um, é muito bonito. Então, acho que é o primeiro filme que eu indico. Tem um outro filme que eu usei no meu TCC que chama Colcha de Retalhos, que ele tem um teor mais romântico, né, é uma ficção romântica norte-americana, mas ele vai falar sobre essa questão de você se utilizar da arte com outras pessoas, né, e quanto existe muita troca, e o como essa colcha de retalhos, né, que as mulheres vão fazendo ali, vão gerando reflexões sobre a vida delas, né? E elas vão trocando sobre si, enfim. O filme é muito bonito, porque daí vai retratando o caso de cada uma, como cada uma vai viver, né, aquela situação e como elas vão ressignificar. Então, é um filme muito bonito, tem na Netflix também. A Nise, eu não sei se tem mais, mas tinha antes. Né? E agora, outros dois filmes que eu indicaria que não é voltado à arte terapia em si, que nem o da Coxa de Retalhos também não é, mas que eu acho muito legal que a gente está falando já sobre arte, seria a da Frida Kahlo. Né? A história da Frida é muito bonito, e dentro, né, do filme da Frida você vai ver que a Frida ela faz os autos retratos dela. Né? Então, como a gente está falando dessa ideia de como a arte, você se projeta para fora e vai falar sobre si. E a Frida Kahlo, se você olhar todas as obras dela, ela está contando sobre a vida dela. Né? No primeiro, ela é tida como uma artista surrealista, porque os desenhos dela parecem ser meio malucos, vamos dizer assim, mas ela não é surrealista. Né? Ela está representando ela mesma em vários momentos, em Sim. várias pinturas dela. Então, é um filme muito bonito também. É um. E o. Só pra Pode te falar. cortar um pouquinho, mas a Frida, ela é uma artista que consegue expressar a dor dela, porque a história Exato. dela é muito forte, né? O que ela Uhum, passou. Não vou dar spoiler, né? Mas o quanto ela consegue expressar a dor dela a partir da arte, né? Da arte dela. Então, assim, é incrível, realmente. uhum. Agora, imagina se
né, a Frida, naquele momento, tivesse um trabalho com terapia. Uhum. Como que seria potente esse olhar, né? Só o que ela já fez já foi muito terapêutico para ela mesma, mas imagina se ela tivesse mais ainda terapia junto, né? O quanto que seria. E falando, né, desse mesmo teor de artistas, assim, tem um outro filme que eu não sei se está na Netflix ainda, mas estava há muito tempo, chama Com Amor Van Gogh. Não sei se você assistiu. Assisti. É incrível também. Nossa. Incrível, né? Além de ser linda a fotografia e tudo mais, porque o filme é feito todo na pintura, né? Nas pinturas do Van Gogh, vai contar a história dele através das pinturas dele. É muito bonito, né? E novamente, você vai entrar em contato com um artista que vai falar sobre ele, né? Porque o Van Gogh, ele tinha depressão, né? Sim. E ele usa a arte, né, como forma de dizer o que ele estava sentindo. Ele não conseguia expressar. Né? Então, é um outro filme, assim, lindíssimo, que eu indico demais, assim, para assistir. Acho que só para aproveitar também, você tá falando, né, dos artistas. Em São Uhum. Paulo, né, que eu sei, tá tendo exposições do Van Gogh. Também vai abrir exposição para esse mês de outubro de Monet. Que Então, legal. assim, vale muito a pena ir. Assim, é uma experiência incrível, né, trazendo esses artistas, né, e essa expressão deles, assim, é realmente incrível. Vale a pena. Uhum. Legal. E só finalizando, porque eu já falei um monte de coisa, né? Tem uma indicação que não é nem de filme, nem, enfim, série, nada, mas que entra nessa parte de livros, né? E lembrei dela porque a gente está falando também que a gente está em outubro rosa, né? É uma artista chamada Joyce Pence, né? Ela é inglesa, enfim, já faleceu, mas a Jo, ela é uma artista fotógrafa que ela teve câncer de mama, né? E dentro deste período que ela sofreu com câncer de mama, ela se fotografou, né? E o trabalho dela foi sobre como ela se olhava na fotografia nesse processo do adoecimento que ela teve com câncer de mama. E depois ela vai cunhar a ideia de fototerapia. Então, tem livros dela, tem pouca coisa em português. Muito triste, mas assim, se você jogar um Google assim, Joyce Pence, você vai conseguir vai olhar as fotos, né? E é muito bonito esse trabalho dela, riquíssimo também. Nossa, muito, muito incrível. Mas é Uhum. isso, né? Se deixar, a gente fica falando mais 2 horas. Né? A conversa é muito Sim. boa, assim, foi muito esclarecedor. Né? Muito obrigada por estar aqui. Né? Então, assim, foi uma troca muito gostosa, né? E obrigada mesmo de coração, né? E é isso, encerramos aí, né, nosso podcast, primeiro episódio. Espero que todos que ouviram até aqui, né, agradeço, né? E a gente se vê num próximo episódio com mais temas dentro da psicologia. E obrigada, Diene, novamente, por fazer parte disso. Você não sabe o quanto foi importante, né? E foi muito esclarecedor, muito rico, né? Toda essa Uhum. troca. Muito obrigada. Uhum. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, fiquei muito contente, empolgadíssima, né? E falei, meu Deus, como que eu vou falar as coisas? Eu sempre me alongo muito para as coisas, mas enfim, acho que de alguma forma deu para esclarecer, né, o que é arte terapia, se as pessoas tiverem mais interesse, né, dá um Google, tem muita coisa legal, tem muitos livros, a editora WAC, né, tem muitos livros voltados para arte terapia, então, né, tem coisas para ir conhecendo aí. Só uma outra questão muito importante, passa pra gente se você tiver Instagram, para o pessoal acompanhar seu trabalho. Uhum. É Psidiane Varago, achei aqui. É É isso isso. mesmo. É fácil de encontrar, né? É só seguir e Uhum. acompanhar também a Di.
Tem bastante conteúdo bacana. Tem também o arroba, o seu projeto também das mulheres. Isso, Vamos Maria, Isso. também a gente tem uma página no Instagram, né? Vamos Marias, que está escrito. Pode entrar lá, ver que a gente também tem bastante coisa falando sobre a questão da autoestima, de empoderamento feminino, e se utilizando desses recursos expressivos também. Sim, perfeito. Então, muito obrigada. E aí a gente se vê numa próxima. E obrigada a todos também que ouviram até aqui. Acompanharam também. Esse podcast vai estar no YouTube e também no Spotify. Tá? Então, muito obrigada. Obrigada. Beijo, Rê. Beijo.